Cumprimento a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a um estudo bíblico intitulado As 70 semanas de Daniel são a chave para compreender as profecias dos dias finais. Vou repetir o tema. As 70 semanas de Daniel são a chave para compreender as profecias dos dias finais. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma curta oração para que Deus nos venha a abençoar e a visitar, a tu que me ouves em tua casa, tu que me ouves desde Portugal, tu que me ouves desde o Brasil, tu que me ouves do resto da Europa, tu que me ouves do resto do mundo, aleluia, que Deus te venha a abençoar nesta mensagem. Senhor Jesus dos Exércitos, eu te peço nesta hora, perdoa todos os meus pecados, quer tenham sido pensamentos, sentimentos, desejos, gestos, ações, reações, omissões, pecados ocultos, tudo que não te agrade, purifica, santifica, lava, limpa, opera maravilhas, meu Pai, opera sinais através deste estudo, meu Pai, abre a mente, meu Pai, da tua igreja, do teu povo, para os dias finais, para entendimento profético do livro de Daniel e Apocalipse, aleluia, porque o tempo está próximo. Amém. Vamos iniciar as 70 semanas de Daniel, portanto, o tema deste estudo, as 70 semanas de Daniel, que são a chave para compreender as profecias dos dias finais. Tu nunca vais entender as profecias dos dias finais de uma maneira correta se não entenderes, se não conheceres esta profecia e saberes qual será o seu cumprimento profético. Nesta hora vamos abrir em Daniel capítulo 9 e vamos ler. Vamos já iniciar, que é para não perder tempo. Porque há muita coisa a falar e eu quero tentar ser resumido. Aleluia. Daniel capítulo 9 diz assim: No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza, que representa humilhação. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê hoje aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, para onde os tens lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei. Portanto, aqui fala de Israel, nação de Israel. Aleluia. Sim, versículo 11. Todo o Israel transgrediu a tua lei. Portanto, todos os israelitas transgrediram a lei de Deus, a lei de Moisés, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra Ele. Portanto, há uma consequência. Se tu obedeces à voz do Senhor teu Deus, aleluia, vais ser recompensado. Mas se tu desobedeces, vais ter punição e maldição. Não vais ser abençoado, vais ser amaldiçoado. Quem rouba é amaldiçoado por Deus. Tem como consequência a maldição. Quem mata tem como consequência a maldição de Deus. Quem viola, quem estupra, no Brasil é estuprar, aqui é violar, tem como consequência uma maldição. Quem adultera tem como consequência uma maldição. Então,
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Está lá em Gálatas 6, do 6 ao 10. Continuando. E, aleluia, e Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não suplicamos à face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre nós o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Portanto, aqui fala, primeiramente, um povo, que é Israel, são os israelitas, e aqui, segundamente, de uma cidade, Jerusalém, onde tem o santo monte. Não é? Tem o monte santo do templo, Monte Moriá, onde foi construído o templo de Salomão, que nos dias de Daniel havia sido destruído, assolado. Quem queria diga amém. Então aqui fala de povo, Israel, israelita, cidade, Jerusalém, onde se encontra o templo, relativo ao templo, lugar santo de adoração. Continuando, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, nossos pais. Por causa das iniquidades de nossos pais. Aleluia. Portanto, é por causa dos pecados deles e dos pais, dos ancestrais. Tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio, ou seja, uma vergonha, para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançámos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Portanto, aqui, depois tu vais ver dentro do contexto, a cidade e o santuário estavam assolados, estavam desolados, estavam destruídos. Não é? E o profeta Daniel se pôs a orar, com oração, com súplicas, com jejum, com saque e com cinza, ou seja, com humilhação, para ver se Deus tinha misericórdia e atendia ao seu clamor. E a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Deus envia o anjo Gabriel, já vais ver agora aqui no contexto, Deus envia o anjo Gabriel, o seu mensageiro, que assiste diante do trono de Deus. Versículo 20. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo Monte Santo meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio veio, voando, rapidamente e tocou-me, à hora do sacrifício da tarde, portanto, à hora do pôr do sol, o último sacrifício. E ele me instruiu e falou comigo dizendo, olha aí, agora é Deus usando Gabriel, o seu mensageiro, e falando com Daniel. Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Agora aqui vamos à profecia propriamente dita. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Já vimos que o texto, dentro do contexto, o povo é Israel, são os israelitas. E sobre a tua santa cidade, sabemos que esta santa cidade é Jerusalém, onde está o templo. Para cessar a transgressão. Portanto, tem 6 objetivos. Primeiro objetivo, cessar a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão.
e a profecia. E sexto, ungir o Santíssimo. 6 propósitos. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 no total. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, o Machia, o ungido, o Cristo, o príncipe. Aleluia. Mas não para si mesmo. Atenção, tu vais ver aqui o texto dentro do contexto que aqui fala de 2 príncipes. Fala do príncipe que é o Messias e do príncipe que há de vir, que é o Anticristo. Tu já vais entender. Continuando, e depois das 62 semanas, portanto, depois das 62 são 7 semanas, ou seja, 49 anos, até que as ruas e os muros da cidade de Jerusalém sejam reconstruídos, e são 62 semanas, ou seja, 434 anos, até o Messias. Portanto, desde que os muros e as ruas forem reconstruídos até Cristo. Assim é a contagem desta semana. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, obviamente 62 mais as 7. Depois de 483 anos, será cortado o Messias. Ele foi cortado da terra dos viventes. Está lá em Isaías 53. Glória a Deus, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, ou seja, a salvação, a vida eterna, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos salvos. Glória a Deus. Depois das 62 semanas, mais as 7, depois das 69 semanas, ou seja, depois de 483 anos, será morto o Cristo. Será cortado da terra dos viventes o Messias, mas não para si mesmo, porque ele foi arrebatado para o Pai. Aleluia. Ele morreu, não foi por si mesmo, porque ele nunca pecou, ele morreu por nós. Aleluia. E foi, aleluia, morto, mas foi ressuscitado corporalmente em corpo de glória e andou durante 40 dias pregando a palavra de Deus aos seus discípulos, apregoando as profecias e as coisas que iriam acontecer, e foi arrebatado em corpo 40 dias após a Páscoa e 10 dias antes do dia de Pentecostes. Está lá em Atos 1, 11. Visivelmente subiu, foi ocultado no mundo, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Está lá em Apocalipse também, capítulo 12. O filho varão foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então vemos aqui, depois das 69 semanas estarem cumpridas, dos 483 anos estarem cumpridos, Jesus seria morto. Portanto, é no período do intervalo. Mas não para si mesmo. Portanto, ele morreu e foi para o Pai. E também morreu não por si, mas morreu por nós, para nos salvar. E o povo do príncipe que há de vir. Aqui fala do povo do príncipe. Portanto, este povo do príncipe que há de vir, este príncipe que há de vir é o Anticristo. E este povo do príncipe é o povo romano. Destruirá a cidade e o santuário. Portanto, a cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém. O templo. Aqui já fala de um segundo templo, porque nos dias de Daniel não havia templo. Estava destruído o primeiro. Pois haveria de ser construído um segundo templo por Zorobabel, anos depois desta profecia ser dada a Daniel, e esse templo, esse segundo templo que fora reformado por Herodes, anos mais tarde, é que foi destruído. Foi destruído pelos romanos, pelo povo do príncipe. O príncipe terá que ser romano, o anticristo terá que vir do antigo Império Romano ressuscitado. Glória a Deus! E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra e estão determinadas assolações, ou seja, destruições. A ira do Senhor será derramada sobre o Anticristo, sobre o seu trono e sobre todos aqueles que adoram a besta, que receberem o seu chipzinho na sua mão ou na sua testa, ou algo ainda mais pequeno, tecnologicamente falando. Glória a Deus. Portanto, aqueles que receberem o chip, aqueles que receberem, eles vão ser queimados, vão ser abrasados com fogo, eles vão ser destruídos. Aleluia. O próprio Anticristo vai ser destruído na Batalha do Armagedão, finalmente destruído. Aleluia. 30 dias após o término da 70ª semana de Daniel. Agora repara aqui, versículo 27. E ele, portanto, ele é um pronome. Pronome pessoal masculino. Ele. O pronome se refere sempre, não é, a um nome. E qual é o nome que é citado? O primeiro nome que aparece aqui é o Messias, o príncipe. Então o Messias é um príncipe. Depois aparece aqui e fala do povo do príncipe, que há de vir, fala de outro príncipe futuro. Quem querer diga aleluia, que é um príncipe que virá depois do Messias que foi cortado antes. Portanto, depois das 62 semanas, versículo 26, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir. Portanto, o povo romano, do príncipe romano, do anticristo que há de vir,
não é? Destruirá a cidade e o santuário. Então vemos aqui, no versículo 27, ele só pode ser dois. Ou é o príncipe, o Messias, e não é, porque ele não vai fazer uma aliança com muitos e na metade da semana não vai estabelecer a abominação que desola, porque Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal e porque Jesus nunca se achou pecado nele. Então, quando diz aqui que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos, e na metade da semana, ao fim de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta, a oblação e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o desolador, o assolador, o que desola, o que destrói, e isso até à consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, ou seja, virá a ira do Senhor, do grande e terrível dia da ira de Deus. Então, tu vês aqui que ele aqui é o anticristo. Não era Tito, mas é o anticristo, como tu vais ver. Não era Tito que liderava os exércitos romanos que destruíram a cidade de Santo mas é o príncipe futuro que há de vir. Ele vai fazer uma aliança por 3 anos, aliás, por 7 anos, e ao fim de 3 anos e meio, na metade da semana, vai violar a aliança e estabelecer a abominação de desolação. Então, aqui está a explicação destas semanas. Agora vamos aqui ao contexto. Vamos já entrar na palavra. Daniel era um escravo hebreu. Daniel era um escravo hebreu que havia sido levado cativo para a Babilónia no ano 605 a.C. Em 586 a.C. foi destruído o templo de Salomão e a cidade de Jerusalém pelos exércitos do rei Nabucodonosor da Babilónia. Na época em que Daniel profetizou, a cidade de Jerusalém e o templo já estavam destruídos. Daniel profetizou no primeiro ano do rei Dário, o Medo, conforme Daniel capítulo 9, versículo 1, em 539 a.C., conforme a gente leu. No primeiro ano do rei Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Portanto, Dário era Medo, o qual, porque era um império Medo-Persa. Este rei Dário aqui, era rei da Babilónia, era governante da província da Babilónia. Quem querer diga aleluia. Não era ele o rei de todo o império ainda. Ele ainda não era o rei de todo o império. Havia um rei no império, que era Ciro. Mas Dário era o rei da Babilónia, era o governador, estava submisso ao imperador do Império Medo-Persa. Então aqui já está bem clara a palavra. Então foi no primeiro ano do rei Dário, do rei da Babilónia, não era o rei de todo o Império Medo-Persa, mas o rei da Babilónia. No primeiro ano do rei Dário, o Medo, conforme Daniel 9.1, em 539 a.C., 94 anos antes do início do cumprimento da primeira parte da profecia das 70 semanas no decreto do rei Astarxerxes Longânimos em 445 a.C. e 4 anos antes de serem lançadas as fundações para o segundo templo, que era o templo de Zorobabel em 535. Portanto, profecia bem antes de acontecer os eventos que se seguiriam. Glória a Deus. Então, está bem claro até aqui. Contexto. A gente já viu que o contexto, Daniel estava escravo. Foi levado escravo, era um hebreu que foi levado para a Babilónia. Era escravo lá na Babilónia. Glória a Deus. Que depois Deus o exaltou lá dentro. Não é? Deus fez com que ele fosse o terceiro na Babilónia. Ou seja, os humilhados serão exaltados. Nesta época ele já estava sendo exaltado. Era o terceiro na Babilónia. Portanto, já era um homem importante na Babilónia quando veio o Império Medo-Persa e arrasou com o Império Babilónico, com o primeiro Império, conforme profetizado. Men, tekel, parsim. Foste pesado na balança e achado em falta. Foi aleluia. Aleluia. Foste pesado na balança e achado em falta. E foi dividido o teu reino e entregue aos persas. Glória a Deus. Então tudo o que Deus promete, Deus cumpre. Eu quero te dizer uma coisa tremenda. Portanto, Daniel era um escravo hebreu que havia sido levado cativo da Babilónia, aliás, pela Babilónia, pelos babilónicos, em 605 a.C. Foi levado de Israel para a Babilónia. Glória a Deus. Depois Deus aí o exaltou, por causa que ele era um homem usado em visões, era usado em interpretação de sonhos, e Deus o exaltou. Chegou a ser o terceiro do Império Babilónico. Glória a Deus. Então nesta fase, esse império foi subjugado pelo Império Persa, Medo-Persa. E no primeiro ano do rei Dário, ou seja, em 539 a.C., Deus lhe deu esta visão. 4 anos antes de serem lançadas as fundações para o segundo templo.
e 94 anos antes do cumprimento, do início do cumprimento da profecia que Deus lhe deu. É coisa tremenda, isto é tremendo. Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo? O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Etimologia da palavra semana. Portanto, a etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. Onde é que elas se originaram. A palavra semana vem do hebraico arcaico, saboá, e significa 7, período de 7 dias ou anos, sétuplo, semana. 1A, período de 7 dias, uma semana. 1A1, festa das semanas. 1B, sétuplo, 7, referindo-se aos anos. A contagem dos dias e dos anos. As 70 semanas de Daniel, embora a etimologia da palavra também o admita, não são semanas de dias literais, mas sim semanas de anos, conforme Gênesis 29, do 16 ao 29, e Ezequiel 4, do 4 ao 6. Vou ler estas duas passagens para prosseguirmos. Gênesis 29, do 16 ao 29. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a dê a outro homem. Fica comigo. E assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque os meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou ali a sua filha e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. E Labão deu a sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia. Portanto, havia sido enganado pelo seu sogro. Pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel, porque então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Ou seja, antes da mais velha. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Glória a Deus. E Jacó fez assim, cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu a sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Amém? Só até aqui, até ao 30. Vamos aqui a Ezequiel, capítulo 4, do 4 ao 6. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas iniquidades. Porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias. 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias, um dia te dei para cada ano. Portanto, esta semana não é uma semana de dias, esta semana não, estas 70 semanas são semanas de anos. E equivalem a 490 anos no total. Portanto, a contagem é bem fácil. A primeira sequência é 7 vezes 7, portanto, 7 semanas vezes 7 anos dá 49 anos, mais 62 semanas vezes 7 anos dá 434 anos. E 49 mais 483 anos, perdão. Portanto, 49 anos da primeira sequência mais 434 da segunda dá 483 anos. 483 anos esses, mais a última semana que falta cumprir, que é uma semana vezes 7 anos, que é igual a 7 anos, prefaz no total 490 anos, que são as 70 semanas de Daniel. Glória a Deus. O nosso calendário,
que atualmente utilizamos é o solar de 365 dias ou de 366 dias por ano, por enquanto. No futuro não sei. Porque o Anticristo vai cuidar de mudar os tempos e a lei. Mas os dias bíblicos estão relacionados com o calendário lunar, que era o utilizado pelos judeus, que dá 360 dias por ano. E este é o que devemos utilizar. Portanto, os dias deverão ser contados conforme o calendário judaico, que é lunar, e que dá 483 anos vezes 360 dias, dá 173.880 dias cumpridos, que já estão cumpridos. Então nós vemos aqui, desde 445 a.C. a 32 Ano Domini, que é o ano do Senhor, o ano em que Jesus morreu, dá 476 anos. Portanto, e do ano... Está aqui. Do ano AC até antes de Cristo, até AD, dá um ano. 476 vezes 365, no nosso calendário lunar, daria 173.740 dias. Mas temos que colocar o aumento dos anos bissextos, que dá 116 dias, 3 a menos em 4 séculos. Glória a Deus. E temos que dar a diferença, que dá de 14 de março de 445, foi em 14 de março, a 6 de abril de 32 Ano Domini, o ano da morte de Cristo, que dá 24 dias. Portanto, temos que somar 116 mais 24, que dá 140, mais os 173.740 dias, dá um total de 173.880 dias. Portanto, casa. Está aqui a contagem matemática. Eu não sou muito bom em matemática, mas esta é a contagem que outros mais expertos, como dizem, aleluia, mais especialistas em matemática fizeram. Glória a Deus. Qual é a ordem que marca o início das 70 semanas reveladas a Daniel? Houve 4 decretos. Primeiro, assim é que é. Primeiro, o decreto de Ciro, em 538 a.C. O segundo decreto era o decreto de Dário I, em 520 a.C. E em terceiro, temos o primeiro decreto de Estaxerxes, em 457 a.C. E em quarto, temos o segundo decreto de Estaxerxes, longânimos, em 445 a.C. Qual destes 4 é o verdadeiro decreto, a verdadeira ordem, ou a ordem verdadeira, a ordem real, para que possamos começar a contar as semanas? Já vais ver. No ano 538 a.C., o rei Ciro, após conquistar a Babilónia, expede um decreto a favor do povo de Israel. Esse decreto de Ciro é destinado ao retorno dos judeus à terra natal para reconstruir o templo e restituir os utensílios sagrados pertencentes a ele. Eu não vou estar a ler, mas tu podes ler em casa, está em Esdras, capítulo 1, de 1 a 8, e em Esdras, capítulo 5, versículo 13 e 14. Anos depois, em 520 a.C., em função de um pedido de ajuda provindo de Jerusalém, Dário I confirma a mesma ordem dada anteriormente por Ciro. Esdras, capítulo 6, de 1 ao 13. Mais de 70 anos depois, glória a Deus, em 457 a.C., o rei Estaxerxes I emite um decreto registado em Esdras, capítulo 7, do 11 ao 23, objetivando ajudar no funcionamento do Templo de Jerusalém. Portanto, os primeiros 2 decretos eram para permitir ao retorno do povo judeu à sua terra natal, os que estavam escravos na Babilónia, e reconstruírem o templo, bem como a restituição dos utensílios sagrados pertencentes a ele. O segundo decreto também tinha a ver com o funcionamento do templo. É uma confirmação da ordem dada anteriormente. Portanto, o segundo decreto, que é o decreto de Dário I, em 457, era uma confirmação. O terceiro decreto já vais ver, que é o primeiro das Estaxerxes. Portanto, o terceiro decreto, que é o primeiro decreto das Estaxerxes, foi dado pessoalmente a Esdras. Está em Esdras 7, 11. Todas estas ordens citadas até aqui se referem ao templo e ao seu funcionamento. Portanto, as 2 primeiras ordens se referem a questões com o regresso dos judeus, e o terceiro mais especificamente com o funcionamento do templo. Portanto, tudo tem a ver com o retorno dos judeus e com o templo, os 3 primeiros decretos. Só o quarto é que tu vais ver que é o verdadeiro. Por último, em 445, o mesmo Artaxerxes I
dá uma ordem a Neemias para a reedificação da cidade de Jerusalém e dos seus muros. Está lá em Neemias 2, de 1 ao 9. Já vamos ler. E é bem interessante notar que até essa última ordem dada a Neemias, Jerusalém ainda não havia sido reedificada, ainda estava em ruínas. Neemias 2:5. Portanto, tu vais ver, porque é a ordem para reedificar o quê? Desde a ordem para reedificar as ruas e os muros, até o Messias haverá 7 semanas e 62 semanas. Aleluia. Até o Messias. Ou seja, dá 69 semanas, 483 anos. Então tu aqui estás a ver. Vamos então aqui a Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, glória a Deus. Neemias capítulo 2, de 1 ao 9, vamos ler. E sucedeu, pois, no mês de Nissa, é o mês de Abib, entre março e abril do nosso calendário, isto calha exatamente a 14, ao início do mês, 14 de março de 445, no ano 20º do rei Artaxerxes, eu estava no meu posto, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Porque, pois não estás doente. Não é isto, senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E eu disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas a fogo as suas portas, ou tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Orou, certamente, aleluia, em pensamento. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quando durará a tua viagem? Quanto, aliás, durará a tua viagem? Quantidade. E quando voltarás? Aqui já fala do tempo. E aprova ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para que o muro da cidade e para que a casa em que eu houver, e para a casa, assim é que é, em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores de além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Está bem claro. O texto aqui está claríssimo, claríssimo. Então já vimos aqui. As 3 primeiras ordens foram expedidas por Ciro, Dário e Artaxerxes, respectivamente, em relação ao templo e ao seu funcionamento. Ou seja, e ao funcionamento das cerimónias relacionadas a ele. No entanto, a cidade só começou a ser plenamente reedificada a partir do decreto dado a Neemias, em 445 a.C., o que vem provar que este foi o decreto que deu início à origem à contagem das 70 semanas de Daniel. Neemias 2, de 1 ao 9, conforme lemos. Isto aconteceu em 14 de março de 445 a.C., 1 de Nissan, Abib. Agora vamos aqui. Separação dos períodos dentro, outro tema, outro tópico, aliás, dentro deste estudo. Separação dos períodos dentro das 70 semanas de Daniel. O primeiro período é o período que vai desde o decreto do rei Artaxerxes, portanto, desde o segundo decreto que ele deu, até à construção dos muros e das ruas de Jerusalém. O segundo período vai desde a construção dos muros e das ruas de Jerusalém até ao Messias. E o terceiro período vai desde o tratado do príncipe que há de vir, que é o anticristo, até ao fim dessa mesma semana. Vamos iniciar então aqui com o primeiro período, 1. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Daniel 9, 24. Isto vai dar 7 vezes 7, 49 anos. E diz aqui, quem querer diga aleluia, as ruas e o muro se
reedificarão, mas em tempos angustiosos. Oposição de Tobias e Sambalate à construção do muro. Isto está lá em Neemias, capítulo 4, do 16 ao 23. Vamos ler. Vou ler aqui alguns versos. Amém? Ainda no capítulo 2 de Neemias, eu quero que os irmãos leiam comigo, versículo 10. Diz assim: o que ouvindo Sambalate ouviu que Neemias tinha ido até aos governadores de além do rio e lhes tinha dado as cartas do rei, ou seja, o decreto do rei autorizando a construção da cidade, dos muros e das ruas. Glória a Deus. Versículo 10, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Glória a Deus. Pronto. Aqui começou a oposição. Desagradou a alguns, estava lá, houve oposição. Eram tempos angustiosos. Neemias capítulo 4. Portanto, já lemos Neemias capítulo 2, versículo 10. Agora, Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Vamos ler do 16 ao 23. Diz assim: e sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinha as lanças e os escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Tiveram que construir, mas vigiando, e com armadura, e com armas de guerra, para se precaverem e para se prevenirem dos seus inimigos, não é? De Tobias, de Sambalate. Glória a Deus. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Portanto, trabalhavam com uma mão, na outra tinha a arma. Iam trabalhando, mas vigiando e preparando para lutar, para guerrear. Glória a Deus. Assim deve ser também os cristãos. Glória a Deus. E sucedeu que, ouvindo... Atenção. Versículo 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E eu disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No local onde ouvires o som da trombeta, ali vos ajuntareis connosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhámos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até sair das estrelas. Até ao sair das estrelas. Portanto, desde o amanhecer ao anoitecer. Também, naquele tempo, disse ao povo: cada um com o seu servo fica em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam largámos as nossas vestes. Cada um tinha as suas armas e água. Portanto, o descanso era pouco, tinham que se revezar, tinham que se render, tinham que estar de sentinela, de vigilância, por causa, tu depois lês o contexto que está no capítulo 4 de Neemias, e aqui está aqui uma observação aqui por cima da Bíblia, não é? Um comentário que não faz parte da inspiração, mas que é um resumo do que vem assim: os inimigos tentam retardar a edificação. Glória a Deus. Os inimigos, Tobias e Sambalate e os seus associados, tentaram lutar contra. Agora vemos aqui também capítulo 6, 15 e 16. Neemias, capítulo 6, 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Portanto, se tu vigiares, trabalhares, mas estiveres em santidade e em vigilância, Deus te vai dar vitória. Portanto, cumpriu. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Faz parte da profecia. Glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Assunto. Desde o segundo decreto do rei Estaxerxes de Longanimos, em 445 a.C., até à reedificação das ruas e dos muros da cidade em Jerusalém, no ano de 396 a.C., decorreram 49 anos. Pois é, 7 vezes 7 dá igual a 49 anos. Agora vamos ao 2. 2. Desde a edificação de Jerusalém até ao Messias, dá 62 semanas vezes 7 anos, 434 anos, mais os 49 anos que se passaram. Ou seja, 483 anos dá as 69 semanas. Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho no dia 6 de abril de 32 Anno Domini, que é o ano da sua morte, conforme Mateus 21, de 1 ao 7, cumprindo ainda outra profecia de Zacarias 9:9. Portanto, no dia 10 de Abib, 10 de Nissan, de 32 Anno Domini.
Vamos então ler, glória a Deus, Mateus capítulo 21. Do 1 ao 7. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Isto é uma citação de Zacarias 9:9. Eu não vou estar a abrir, mas tu depois confirmas. Portanto, um cumprimento profético do que foi dito por Zacarias 9:9. E, indo os discípulos e fazendo como lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Glória a Deus, quem crê diga aleluia. Glória a Deus, é tremenda esta palavra. Glória a Deus. E muitíssima gente, vou ler mais um pouquinho, muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hossanna ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hossanna nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta da Nazaré da Galileia. Portanto, este era o profeta esperado, o desejado das nações. O cumprimento de várias profecias do Velho Testamento. Glória a Deus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Glória a Deus. Então, aqui tu já estás a entender aqui o grande mistério da parte do teu Deus, o que Deus está a falar ao teu coração. Cerca de 4 dias depois, no dia 14 de Nissan, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, porque tinha ficado guardado durante 4 dias, para cumprir a profecia da Páscoa. Glória a Deus. Portanto, já vimos aqui que as 69 semanas já se cumpriram. E se as 69 semanas, ou seja, os 483 anos já se cumpriram, as 69 semanas já se cumpriram literalmente, então a 70ª semana também irá se cumprir literalmente. Não tem como 69 semanas ser literais e a última semana ser figurada. Não existe isso. Não tem coerência interpretativa. Amém? Linhas de pensamento em relação ao cumprimento profético da 70ª semana de Daniel. Existe uma escola de interpretação que é a preterista, que afirma que a 70ª semana de Daniel já se cumpriu no passado. Quando muito até o ano 70 depois de Cristo, ela se cumpriu. Glória a Deus. Enquanto que a escola de interpretação histórica crê que a 70ª semana de Daniel tem-se cumprido ao longo da história, alegorizando os 2520 dias literais dessa semana e trocando-os por anos. Sendo que ambas as escolas de interpretação, de alguma forma, usam um método alegórico e não literal para interpretar a profecia dada a Daniel. A escola de interpretação futurista, por seu turno, crê que a 70ª semana de Daniel será literal e terá um cumprimento profético no futuro. E esta é a linha de interpretação que eu a seguir vou dar e utilizar para este estudo, aquela que eu creio. Mas alguém dirá, ou dirá alguém, isso daí já se cumpriu com Antíoco Epifanes. Ou então no ano 39 da nossa era, ou em 70 depois de Cristo com Tito e com os exércitos romanos. Mas preste muita atenção agora é preciso ter muita atenção. Antíoco Epifanes foi o governador de Judá da dinastia Seleucida, que no ano de 168 a.C. proibiu o culto judaico a Deus e instituiu o culto aos deuses do panteão grego. E para culminar, dedicou o templo de Jerusalém a Zeus, sacrificando vários porcos em seu altar. Só que não há nenhum documento oficial que nos prove que Antíoco Epifanes firmou uma aliança, ou seja, um tratado por 7 anos com os líderes da nação de Israel. Além disso, a 70ª semana de Daniel só se cumpriria depois do Messias ter sido tirado, ou seja, cortado. Ou seja, depois da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em 14 de Nissan do ano 32, ano Domine, ano do Senhor.
E finalmente, o próprio Jesus, nesse mesmo ano, ou seja, no ano em que ele morreu, dias antes da sua morte, aleluia, citou a profecia de Daniel 9:27 como tendo um cumprimento futuro, usando a expressão quando virdes. Mateus 24:15. Quando virdes. Eu vou ler essa passagem. Eu vou ler essa passagem. Mateus capítulo 24, versículo 15. Diz assim: quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Glória a Deus. Então ele se referiu a uma coisa que ainda iria acontecer no futuro. Glória a Deus. Há uma teoria que circula nos círculos evangélicos que diz que as 70 semanas estão cumpridas porque o Messias fez fez a aliança dos 7 anos na cruz do Calvário. Só que a aliança que Cristo fez com os pecadores não foi uma aliança de 7 anos, mas fez, isso sim, uma aliança eterna. Além disso, Jesus não é o príncipe que havia de vir, pois ele não estabeleceu nenhuma abominação da desolação, mas era santo, puro e imaculado, e nunca pecou com os seus lábios, nem nele se achou qualquer transgressão. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores. Portanto, ele era santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiramente nos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, mas ofereceu-se pelos nossos pecados, ele nunca pecou. Então está bem claro, está provado que ele era santo, puro e imaculado. Hebreus capítulo 7, vou aqui corrigir, Hebreus capítulo 7, versículo 26 e versículo 27. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, 21 e 22. Glória a Deus. 21 e 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Glória a Deus. Quem querer diga amém. Porque para isto sois chamados, para... Versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o seu exemplo, ou deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Continuando aqui. Em relação ao seguimento ou à continuidade da 70ª semana de Daniel, em relação às outras 69 semanas já anteriormente cumpridas, nada consta que no ano 32, ano Domini, o ano da morte de Jesus, que Jesus ou alguém tenha feito um tratado por 7 anos com os judeus e no meio desses 7 anos tenha rompido o tratado e estabelecido uma abominação da desolação no santuário de Deus em Jerusalém. Muito menos que o reino de Deus tenha chegado após o ano 39 da nossa era. Portanto, não há nada na história que comprova esta visão. E por último, afirmar-se que Tito cumpriu a profecia de Daniel 9:27 relativa à 70ª semana de Daniel é no mínimo ser descuidado relativamente à leitura e ao estudo bíblico da Palavra de Deus, pois em 70 depois de Cristo, Tito sitiou a cidade e destruiu o templo, cumprindo Daniel 9:26, Lucas 19:41 ao 44 e 21:24. Mas Tito ainda não é o príncipe que há de vir, pois do versículo 27, pois não existe nenhum documento histórico que prove que ele tenha feito um acordo ou tratado com Israel por 7 anos, e muito menos que ele tenha estabelecido alguma abominação da desolação a meio desse acordo e se declarado a si mesmo Deus. E para matar o assunto, a abominação da desolação seguida da perseguição aos santos é seguida da vinda gloriosa de Jesus Cristo. Por isso, se Tito fosse o anticristo, então Jesus certamente já teria vindo. E isso não aconteceu. Portanto, tem muita gente aí equivocada, porque Jesus disse: arrais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vamos então a Daniel 9:26. E depois das 62 semanas será cortado o príncipe. Portanto, a morte de Jesus Cristo, no ano Domini, no ano 32, mas não para si mesmo. Ele foi arrebatado para o Pai. E o povo do príncipe que há de vir, portanto, o povo romano. Os exércitos romanos destruirá a cidade e o santuário. Portanto, o povo
do príncipe, que será o anticristo que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação e estão terminadas as assolações. No versículo 27, e ele quem? O príncipe que há de vir, o anticristo. Firmará uma aliança. O próprio Jesus se referiu a ele, o príncipe que há de vir. Que ainda nos seus dias, no ano da sua morte, dias antes da sua morte, disse que esse príncipe ainda teria que vir, ainda não tinha vindo. Portanto, não poderia ser Antíoco Epifânio, nem poderia ser nenhum líder histórico. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, por 7 anos. E na metade da semana, ao fim de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá o Assolador. Amém? Até esta parte aqui, então, está bem claro. Lucas 19, do 41 ao 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também ao menos, aleluia, neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Aleluia. Agora o versículo, capítulo 21, versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Amém? Pouquinho antes, glória a Deus, versículo 20. Quando depois vires que Jerusalém está cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Isto aqui, glória a Deus, está em Lucas, capítulo 21, versículo 20. Pronto, já provámos aqui. Vou repetir aqui, para matar o assunto. A abominação da desolação seguida da perseguição aos santos é também seguida pela vinda do Senhor Jesus Cristo, vinda gloriosa. Por isso, se Tito fosse o anticristo, então Jesus certamente já teria vindo. Isso não aconteceu. Outro detalhe aqui. Tito não profanou o santuário, mas ele destruiu o templo, enquanto que o anticristo não destruirá o templo, mas vai profanar o santuário de Deus. Concluímos que nenhum desses casos, cumpriu literalmente a profecia relativa à 70ª semana de Daniel. Portanto, nem Antíoco Epifânio, nem Cristo, porque Cristo não podia ser o príncipe que há de vir, porque ele não ia estabelecer nenhuma abominação que desola, nem Tito, no ano 70, cumpriram a profecia relativa à 70ª semana de Daniel. Mas alguém pode objetar, ou contrapor, que a profecia tem que sempre ser cumprida sem nenhum intervalo. Mas existem inúmeros e diversos casos na Bíblia em que uma profecia é cumprida por etapas. E que a última parte da profecia ainda está por cumprir, deixando assim um intervalo de tempo entre aquilo que está cumprido e aquilo que ainda falta cumprir. Como, por exemplo, em Isaías 9, 6 e 7. Vamos ler. É a chamada lei do duplo cumprimento. Uma coisa pode-se cumprir num tempo, num futuro próximo e num futuro longínquo. De uma forma inicial e de uma forma final. De uma forma parcial e de uma forma completa ou plena. Então vamos aqui a Isaías, porque o que foi tornará a ser. Está lá em Eclesiastes. O que foi tornará a ser. Então, vários homens ao longo dos anos cumpriram tipos do anticristo, mas nenhum deles era o anticristo. Vamos aqui a Isaías, capítulo 9. Vamos só ler este. Há muitos exemplos, mas eu não vou estar a perder muito tempo aqui a ver isto, porque isto é mais que sabido. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Fala do nascimento de Jesus. Portanto, isto foi proferido nos dias de Isaías, 600, 700 anos antes de Cristo. Portanto, antes de Jesus vir, já Deus usava o profeta anunciando que iria nascer um menino. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará futuro sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Só está cumprido a primeira parte, a parte A do versículo 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Mas o principado não esteve. Todo o principado sobre os seus ombros. E o seu reinado, e não houve um aumento deste principado e da paz, e não houve o reino milenar de Cristo. Portanto,
O restante da profecia só se vai cumprir precisamente no milénio. Portanto, desde que Jesus veio até ao milénio já passaram mais de 2000 anos. Portanto, já teve um intervalo de 2000 anos. É para tu entenderes, desde o início desta profecia, Jesus veio há 2000 anos atrás. Ele morreu no ano 32, ano Domine. Então já passaram mais de 2000 anos e ainda não cumpriu a segunda parte desta profecia. Então, da mesma forma, que é a lei do duplo cumprimento, as 70 semanas de Daniel foram cumpridas parcialmente e vão ser plenamente cumpridas a semana que falta num futuro próximo. Agora para nós é próximo, mas seria longínquo nos dias em que foi escrita a profecia. Havia um futuro inicial e um futuro distante. No chamado intervalo entre a semana 69 e a semana 70 e a última semana de Daniel, temos estes eventos. Primeiro, Messias sendo cortado, morto na cruz do Calvário, para nos salvar em 14 de Abibe de 32 desta era. Poucos dias após a sua entrada triunfal, em Jerusalém o Messias foi cortado da terra dos viventes, em cumprimento também a várias outras profecias, como Isaías 53:8. Também vou só ler 53:8. Isaías 53:8. Glória a Deus. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Cumprimento. Glória a Deus, cumprimento profético. Segundo, portanto, neste tempo de intervalo, primeiro, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Segundo, o santuário e o templo e a cidade de Jerusalém, portanto, o santuário se refere ao templo e a cidade de Jerusalém seriam destruídos pelos romanos, pelo povo do príncipe que há de vir, que é o anticristo, será romano, em 70 depois de Cristo. Porque Jesus disse em Mateus 24, 1 e 2, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Está em Mateus 24, 1 e 2, está em Lucas 19, do 41 ao 44, conforme lemos. E Lucas capítulo 21, versículo 20 a seguir. Muito do que ali foi falado em Lucas 21 é para os últimos dias, para a 70ª semana de Daniel também. Terceiro, houve uma diáspora do povo judeu que ficou sem nação, uma dispersão. Houve uma dispersão, uma diáspora do povo judeu que ficou sem nação própria até 14 de maio de 1948. Levítico, capítulo 26, do 33 ao 45. Diz assim: espalhar-vos-ei entre as nações e desembainharei a minha espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos meus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Glória a Deus. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos teus corações, nas terras dos teus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis resistir diante dos vossos inimigos, e perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas suas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade dos seus pais com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão. Me lembrarei da terra, me lembrarei. E a terra será abandonada por eles e folgará nos seus sábados. Portanto, tem a ver com o ano sabático e também com o ano de jubileu, que é o Aleluia, a cada 49 anos. Sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E, de mais nisto, e além disto, também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles. Porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com
aliás, com os seus antepassados que tirei da terra do Egito, perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. Deuteronômio capítulo 28. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até à outra. E ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem a teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado e desfalecimento de olhos e desmaio da alma. João capítulo 1, versículo 11. Agora não te esqueças que eles rejeitaram o Messias, rejeitaram Cristo. E por isso também veio essa diáspora. Eles rejeitaram Jesus. João capítulo 1, versículo 11. Diz assim: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas olha o versículo 12, que é a esperança para nós. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Glória a Deus. Então, eles rejeitaram o Messias. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Crucificam. Está bem claro? A rejeição. Andarabassuri canta labastéria. Glória a Deus. Crucifica. Solta-nos Barrabás. Portanto, já vimos que esta diáspora do povo judeu, que é a terceira coisa que aconteceu neste intervalo, que ficou sem nação própria até 14 de maio de 1948. Portanto, para que a 70ª semana de Daniel tivesse início, uma das coisas, porque há mais, uma das coisas para que ela se iniciasse é que o povo de Israel tinha que ter recuperado a sua nação. Isso aconteceu somente em 14 de maio de 1948, o que anula qualquer ideia de iminência do início da 70ª semana de Daniel, quanto ao início da 70ª semana de Daniel nos dias da Igreja Primitiva. Eles não queriam na iminência do início da 70ª semana de Daniel, porque tinha que cumprir certas coisas, que não cumpriu. Quarto, recuperação da cidade de Jerusalém, 7 de junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, que é a cidade do Templo. Portanto, sem que estas duas coisas estejam completas, tivessem, aliás, completas, não poderia iniciar-se a 70ª semana de Daniel. Diz assim: sendo que tanto a recuperação dos judeus do Estado de Israel quanto a recuperação da cidade de Jerusalém por parte dos israelitas, que são coisas essenciais para que se possibilite o início da 70ª semana de Daniel, e que só culminaram no ano de 1967, anulam qualquer ideia de iminência no cumprimento profético da 70ª semana de Daniel, quando ela foi proferida, e durante muitos anos, pois, para que surja o anticristo e faça um acordo com Israel, e mais adiante viola um templo construído na cidade de Jerusalém, já os israelitas teriam que ter recuperado a sua nação e o templo. Neste caso, a sua nação e a cidade do templo, para fazerem o templo. Glória a Deus. 70ª semana de Daniel. Vamos então aqui para a 70ª semana de Daniel. Glória a Deus. E ele fará terceiro. Vamos então já para a 70ª. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Daniel, capítulo 9, versículo 27, parte A. A 70ª semana de Daniel se divide em duas metades iguais de 3 anos e meio cada, separadas a meio pela abominação da desolação. Sendo que a primeira metade, embora seja já um período de tribulações, porém ela nunca é chamada como um todo de tribulação ou de grande tribulação, mas sim o princípio das dores. E a segunda metade da semana se divide em duas partes desiguais. Portanto, imagina uma laranja inteira. Agora imagina que essa laranja são 7 anos. E agora imagina que uma faca passa no meio da laranja e a corta. E a ação de alguém cortar essa laranja em duas é a abominação da desolação que dividiu a laranja, ou seja, dividiu a semana em duas partes iguais de 3 anos e meio cada. Agora pegas na metade da laranja que tiver do teu lado direito e partes, novamente com a faca, em duas partes desiguais. Isto é uma ilustração para tu entenderes, desiguais. Sendo que a parte desigual que está do teu lado esquerdo, dessa segunda metade da laranja, a parte desigual, é a grande tribulação. E a parte que está do lado direito é o dia do Senhor. Portanto, essa 70ª semana de Daniel, ela vai ter 3 períodos. O primeiro período é o princípio das dores, dura 3 anos e meio, que é a primeira metade da laranja, da semana. O segundo período, ou melhor, a segunda metade da semana, são os segundos 3 anos e meio, se dividem em duas partes. Primeiro a grande tribulação e depois o dia do Senhor.
Isto é só para tu teres uma noção clara. Depois tu vais ler, que eu não vou estar a ler aqui tudo, mas o que a gente puder ler. Então é assim, é bem claro. A 70ª semana de Daniel se divide em duas metades iguais de 3 anos e meio cada, separadas a meio pela abominação da desolação, sendo que a primeira metade, embora seja já um período de tribulações, porém ela nunca é chamada como um todo de tribulação, mas sim de princípio das dores. E a segunda metade da semana se divide em duas partes desiguais. A primeira parte desigual é a grande tribulação, que durará dias, não se sabe quantos, e a segunda parte, ou seja, a segunda metade, ou a segunda parte desigual, é o dia do Senhor, onde a ira de Deus será derramada. A segunda metade da 70ª semana de Daniel, ou os segundos 3 anos e meio, marca o início do reinado de 3 anos e meio do Anticristo e também o início da grande tribulação. Para tu entenderes, tanto a grande tribulação quanto o reinado de 42 meses do Anticristo, o reinado de 3 anos e meio do Anticristo, se iniciam exatamente no mesmo dia, que é na abominação da desolação. Ali se inicia tanto o reinado, o governo do Anticristo, como a grande tribulação. Porém, há aqui um senão. Aleluia, glória a Deus. Porém, a grande tribulação não chegará ao fim da 70ª semana de Daniel. Não chegará ao fim dessa segunda metade. E não abrangerá a totalidade dos 3 anos e meio, mas será diminuída ou cortada. Será abreviada. Os dias serão abreviados. Será cortada pelos sinais celestiais no Sol e na Lua. Que é a escuridão. O Sol escurecerá, a Lua escurece e fica da cor do sangue, seguidos da vinda gloriosa do Messias Jesus Cristo nas nuvens para enviar os seus anjos a arrebatar a sua igreja. Portanto, a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, que vai ser seguida, depois do arrebatamento da igreja, da ira do Senhor, na abertura do 7º selo do Apocalipse, a ira do Senhor sendo derramada sobre a terra, com os juízos das trombetas, das taças. Período esse da ira do Senhor, que a Bíblia chama de Dia do Senhor. Período do Dia do Senhor. Resumindo tudo, a primeira metade da semana é o princípio das dores e a segunda metade da semana se divide entre a grande tribulação e o Dia do Senhor. Há vários textos que a gente podia ler, mas vou só ler Mateus 24, do 1 ao 31. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, ou seja, é à parte, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, do fim da era, do dia do Senhor. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário, é mister, que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque quando se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. No original grego é tlipsis, para tribulação. Então aqui é que começa a grande tribulação. E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, ou seja, quando por este motivo, porque é que aqui é uma explicação do versículo 9, porque é que vão entregar os cristãos para a tribulação e porque é que os vão matar e odiar. É por causa disto. Quando por esta razão, quando pois, do original grego, ou quando consequentemente, ou quando por este motivo, ou quando por esta razão virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então a abominação da desolação marca o quê? Marca o início da grande tribulação, da grande perseguição contra os queridos. E marca também o início, é o primeiro ato do reinado do Anticristo. Glória a Deus, de 3 anos e meio. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver no telhado não deixe a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte para trás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então, só aí é que depois da abominação da desolação é que começa a grande tribulação. E por esse motivo é que vão entregar os cristãos para serem atormentados, para serem mortos. Aleluia, para a tribulação. Haverá então, quer dizer que antes não havia. Antes da abominação da desolação, antes do meio da semana, não existe grande tribulação, nem tribulação. Vai haver tribulações, plural, mas é chamado de princípio das dores. Só depois da abominação da desolação é que começa a grande tribulação. Haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo,
até agora, nem tão pouco há de haver. Se aqueles dias não fossem abreviados. A palavra abreviado vem do grego kolubu, quer dizer amputado, mutilado. Ou seja, os dias não fossem diminuídos, reduzidos. Então o que é que vai ser diminuído? É o governo do Anticristo, 1260 dias? É os 3 anos e meio do governo do Anticristo? Ou é os dias de grande perseguição, de grande tribulação contra os escolhidos contra a Igreja? É os dias de grande perseguição, vão ser diminuídos. Aleluia! A grande tribulação vai chegar ao fim. E depois começa o dia do Senhor, quando Jesus vem arrebatar a Igreja. Glória a Deus por isso. Amém? Então, se assim, mas se aqueles dias não fossem abreviados, assim é que é, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos filhos serão reduzidos, diminuídos, amputados, mutilados, aqueles dias vão ser diminuídos, encurtados. Glória a Deus. Aleluia. Então, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou está ali, não lhe deis crédito. Muita gente está a dizer, o Cristo está aqui, está ali, está vindo, vai vir este mês, vai vir em setembro, o arrebatamento vai ser este ano. Não sei o que, estão marcando datas. O dia e a hora ninguém sabe. Sabemos é que o dia e a hora que ninguém sabe é só depois dos sinais da sua vinda estarem cumpridos. E ainda não estão todos. Só vai ficar iminente quando o sol e a luz começarem depois, durante aqueles dias de tribulação, depois da tribulação daqueles dias. Aí é que fica iminente. Agora não é iminente. Está próximo, mas ainda não é iminente. Ainda não pode ser a qualquer momento. Tem que haver coisas que cumpram antes. Aleluia. Porque Jesus assim profetizou. Então, aleluia! Então, se alguém vos disser que o Cristo está aqui, não lhe deis crédito. Há muita gente a dizer, Deus me revelou que vai ser agora, vai ser neste mês, vai ser no dia tal, o arrebatamento. Dia a hora, ninguém sabe. O certo, ninguém sabe, mas sabemos os tempos. Só vai ser quando a besta se manifestar como o abominável da desolação a meio da 70ª semana de Daniel. O anticristo tem que vir primeiro. Glória a Deus. Assim também profetizou Paulo. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim o quê? A vinda de Jesus para a nossa reunião com Ele, para o arrebatamento, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então ele tem que se manifestar, o qual vai se sentar no templo de Deus e vai dizer, eu sou Deus, vai se declarar Deus e vai fazer cessar a oblação e as ofertas e estabelecer a abominação que desola. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 4. Olha aí. Porque surgirão muitos falsos cristos, e falsos profetas, e verão tão grandes sinais e prodígios, e se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Vai haver sinais nos céus também. Falsos. Através do projeto Lubim. Pode haver até uma simulação do arrebatamento. Né? Parecendo que veio o arrebatamento, Jesus veio e tu ficaste deixado para trás. Mas esse deixado para trás só vai acontecer após a tribulação daqueles dias e não antes. Aí é que vai haver gente deixado para trás. Mas até então, não. Então, fica bem atento. Vai surgir muitos falsos profetas. Glória a Deus. Então, se vos disserem eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, vai ser uma coisa visível, vai haver uma glória, um brilho no céu. É como um relâmpago, é parecido, é semelhante, é uma linguagem comparativa, é uma símil. Vai ser como um relâmpago que sai desde o Oriente e se mostra. A palavra se mostra vem do grego phaino, quer dizer brilha, resplandece até ao Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, e se juntarão aos águas. Vai haver um ajuntamento. Nós seremos ajuntados a eles. Jesus teve que morrer na cruz do Calvário para que nós subamos. Alabasse com asas como cadeais. Glória a Deus. Aqui é uma ilustração clara, é uma comparação literal. Quando um animal morre, logo se juntam águias ou abutres para comer a sua carniça. E eles se ajuntam todos ao cadáver. Quando Jesus vier, logo os escolhidos serão arrebatados e ajuntados a Ele nos ares. A encontrar o Senhor nas nuvens. Aí assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí. E logo depois da tribulação daqueles dias, então a grande tribulação chega ao fim. Os dias foram abreviados. Quando? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal? Um sinal de brilho, de glória. Como um relâmpago que sai desde o Oriente e se mostra até ao Ocidente. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão, vai ser visível, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos. Ou seja, desde os 4 pontos cardeais, desde a Terra, desde o Norte, Sul, Leste e Oeste, todas as extremidades da Terra. Diz assim, de uma à outra extremidade dos céus. Portanto, desde os 4 pontos da Terra até cada uma das extremidades dos céus. Vai ser um arrebatamento da Terra aos céus. Amém? Só depois, e diz assim, aprendi depois esta parábola da figueira. E em Lucas também acrescenta, observai a figueira e todas as outras árvores. Então aqui o sinal não é o ano de 1948, 14 de maio de 48. Aqui quando Jesus fala da parábola da figueira, isto é uma comparação literal, porque senão todas as outras árvores, todas as nações, se a árvore aqui, figueira, fosse Israel, então todas as outras árvores seriam todas as outras nações. Isso não teria nexo algum. Glória a Deus. Isto aqui é literal. Jesus está a dar uma comparação literal de uma coisa literal que acontece com uma coisa que vai acontecer literalmente no futuro. Ele diz, olha, assim como quando uma árvore na primavera brota, o seu ramo tenro, sabeis que está próximo o verão, assim sabeis que quando
vires todas estas coisas, que Ele está próximo às portas, aí fica iminente. Olha o que é que diz aqui. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos brotam tempos, isto é na primavera, não é? E brotam as folhas, sabei que está próximo o verão, vai ser uma coisa rápida. Igualmente, quando vires todas estas coisas, que coisas? Que o abominável da desolação se sentou no lugar santo, começou a perseguir os cristãos, começou a matança dos cristãos, começou a fuga dos cristãos para o mato. Aleluia, um povo perseguido. E depois fica tudo às escuras. O sol escurece, a lua escurece e fica da cor do sangue. As estrelas caem no céu, há chuvas de meteoros. Há fenómenos, vai haver fenómenos também, vai haver terremotos, tsunami. Quando tu vês tudo aquilo, começa a coisa. Aí é que está iminente, quando o sol e a lua escurecem, mas antes disso não está iminente. Sabei que Ele está próximo às portas. É só quando vimos todas estas coisas, não é algumas, é todas. Quando viste todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esta geração é a última geração que começar a ver essas coisas. Porque não vai passar 70 nem 80 anos. Isto é uma coisa que vai acontecer muito rápido. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, aqui foi bem claro. Onde é que o período da grande tribulação se encaixa na 70ª semana de Daniel? Já vimos aqui. Muitos afirmam que a grande tribulação é um período de 7 anos, que cobre toda a 70ª semana de Daniel. Outros afirmam que são os 3 anos e meio finais e que cobre apenas a segunda metade dessa semana. Amém? E essa segunda visão está mais próxima da verdade. Porque a grande tribulação ela começa na segunda metade, mas ela não vai até ao fim. Os dias da grande tribulação, da grande perseguição contra os escolhidos vão ser diminuídos. Por causa dos escolhidos. Senão nenhuma carne salvaria. Morreria tudo e não haveria um remanescente vivo para ser arrebatado vivo, transformado e arrebatado vivo. Seria só mortos. Então não teria lógica o arrebatamento. Mas Jesus foi bem enfático. Olha aí. Ao descrever os eventos que constituem essa última semana de Daniel, em Mateus 24, ele mesmo descreveu os 3 primeiros anos como o princípio das dores, frisando que devemos estar bem atentos. Agora eu vou aqui já para... Aleluia, bem atentos à abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Só então, só aí, se iniciará a grande tribulação, a qual nunca houve desde que há nações, nem tampouco haverá, conforme o versículo 21 e 22. E Daniel, capítulo 12, versículo 1. Vou ler aqui Daniel, capítulo 12, versículo 1. Não quero estar muito extenso, mas este estudo vai ser um pouco extenso porque é muita matéria e tu tens que a saber. Se não souberes esta profecia, não vais saber nos dias finais. Glória a Deus. Não vais saber entender. Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que é aquele que detém, é aquele que impede que o diabo incorpore o anticristo. E ele se manifesta como besta a meio da 70ª semana de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que vai haver batalha no céu. Está relativo a Apocalipse 12. O qual se levanta a favor dos seus teu povo. E haverá um tempo de angústia, ou seja, de tribulação, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, não é antes daquele tempo. A igreja não vai ser livre, não é antes daquele tempo. É naquele tempo, é durante aquele tempo. Durante aqueles dias, quando o sol escurece e a luz escurece, será livrado o teu povo. Todo aquilo for achado escrito no livro. No livro. Qual é o livro? O livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterna. Aqui é um resumo das 2 ressurreições que são separadas por 1000 anos cada. Aleluia. A primeira ressurreição ela ocorre no dia do Senhor. E o dia do Senhor não é um período, não é um dia de 24 horas. É um período que vai abranger a parte final da segunda metade da 70ª semana de Daniel e vai se estender e vai se prolongar até ao Armagedon, que é o dia em que vai ser derramada a ira. Jesus arrebata a igreja antes da sua ira ser derramada. Atenção a esse detalhe. Olha aí. Glória a Deus. Embora a grande tribulação tenha o seu início no mesmo dia em que se iniciará o reinado ou o governo do Anticristo, o qual terá uma duração de 3 anos e meio exatos, 1260 dias, porém, a grande tribulação contra os escolhidos só terá uma duração de dias. Não se sabe quantos, porque também o dia e a hora da vinda de Jesus ninguém sabe. Então fica uma incerteza quanto ao tempo total da duração da grande tribulação e também quanto ao dia exato da vinda de Jesus. Não é? A grande tribulação terá uma duração de dias que serão abreviados, ou seja, encurtados por causa dos escolhidos. Como vai ser caracterizado este período? Eu não vou estar a ler porque senão fica muito extenso aqui o estudo, mas tu podes ver, este período será um período de grande perseguição, tortura e martírio de cristãos e dos israelitas. Portanto, será um período de grande perseguição, tortura e martírio contra os cristãos e contra Israel. Está lá em Apocalipse capítulo 12, que o diabo vai fazer guerra à mulher durante 1260 dias. Tempo sem metade de um tempo. E está em Zacarias, não é? Que dessa mulher, essa mulher que vai fugir para o deserto é o terço de israelitas que não morreu. Por 2/3 o anticristo fará extirpar. Aliás, Deus fará extirpar por
permissão, não é? Por causa deles rejeitaram o Messias. Então em Apocalipse 12 fala da mulher, que é essa mulher, é Israel. E fala do remanescente da sua semente, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, se perguntares a um judeu hoje, a um israelita, ele não tem o testemunho de Jesus Cristo. Ele não tem o testemunho de Jesus Cristo. Ele não diz que Jesus é o Messias, é o Machia, é o Messias. Ele não vai dizer que é Ushua, aleluia, ou é Shua, que ele é um Machia. Não vai dizer que ele é o Messias. Ele vai dizer, eu creio no Machia, mas não creio que o Machia, o Messias, o ungido, o Cristo, é Jesus. Então quem é o anticristo? Não aquele que nega Jesus é o Cristo. Eles estão negando a Cristo. Deus ainda tem misericórdia e vai trabalhar com eles no deserto. Só no final da 70ª semana de Daniel vão se converter. Está lá em Apocalipse 12. Vai haver duas perseguições. Um contra a mulher, que é Israel, e outro contra o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunhos de justiça, os cristãos. Só que a perseguição contra os cristãos ela vai ser amputada, diminuída por causa dos escolhidos. Vai haver um arrebatamento. Enquanto que esse remanescente de israelitas que está no deserto, esse um terço que não morreu, vai ser provado e purificado como pelo fogo, e só no final da semana é que se vai converter a Cristo. Vai ter a Cristo como o seu... Vão dar testemunho de Jesus Cristo. Vão prantear como quem pranteia por um filho primogênito. Está lá em Daniel 7, 17 ao 22, Daniel 8, do 23 ao 25, Daniel 11, do 31 ao 39, Mateus 24, do 9 ao 22, Zacarias 13, 8. Fala do que é que vai acontecer tanto aos cristãos como aos israelitas. Amém? Mas nem todos vão ser mortos. Amém? Entre os cristãos. Glória a Deus. Assim como aquele terço vai ser preservado, purificado, vai ser provado, vai estar na prova, mas no final da semana vão se converter a Cristo. Estamos a falar de terço de israelitas, que é a mulher que voou para o deserto. Também o remanescente, na sua semente dos cristãos, os que foram enxertados, que não eram oliveira verdadeira, eram zambujeiro bravo, mas que foram enxertados na oliveira, esses, Arama, Shurikan, Tarai, vão ser perseguidos também. E alguns deles, muitos deles vão morrer. Mas vai haver um remanescente, aqueles que oram em todo o tempo para ser ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que vão sobreviver ao mundo e estar de pé diante do Filho do Homem. Esses vão estar de pé, porque o Apóstolo diz, nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E nós os que ficarmos vivos, nós os que sobrevivermos para a vinda do Senhor, de modo nenhum perceberemos os que dormem. Então vai haver cristãos vivos que vão ser transformados e arrebatados aos céus, vão ser preservados durante aqueles dias de perseguição. Vamos então aqui ao objetivo, os objetivos das 70 semanas de Daniel, antes da conclusão. Os objetivos, isto tem objetivos, glória a Deus. Creio que mais uns 10 minutinhos e estamos a terminar. O estudo foi um pouco extenso, mas é tremendo o que Deus vai fazer. Os objetivos das 70 semanas de Daniel. Primeiro objetivo, fazer cessar a transgressão. Vem de pecha. Ou seja, fazer cessar a rebelião do povo de Israel. Segundo objetivo, dar fim aos pecados. Acabar com os pecados dos israelitas. Terceiro objetivo, espiar. Vem de kafar, que quer dizer cobrir, espiar, purificar, reconciliar. Portanto, cobrir com betume. Neste caso, Jesus não cobriu com betume, mas com o seu próprio sangue. E eles vão, e esse seu sangue os vai cobrir só depois. A eficácia desse seu sangue, depois da 70ª semana de Daniel, está cumprida. Glória a Deus. Então aqui vem de cobrir. Espiar a iniquidade é cobrir, fazer a expiação, ou substituição, purificar, fazer a reconciliar por causa da iniquidade. O cumprimento destes três primeiros objetivos, que resumem a salvação do povo de Israel, só poderá vir para os israelitas após o término da 70ª semana de Daniel. Glória a Deus. Porquê? Porque eles rejeitaram o Messias. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1:11 e porque em Marcos 15, do 9 ao 15, diz crucificam, solta-nos Barrabás. Pediram que soltasse o homicida, não é? E que se matasse o Cristo, Jesus. Segundo, porque levantou os gentios para os provocar a ciúmes. Porque Deus levantou os gentios. Portanto, Deus tem um propósito. Deus levantou os gentios para os provocar a ciúmes. Já que eles rejeitaram o Messias, então Deus levantou os gentios para os provocar a ciúmes. Para que ninguém se glorie diante dele, para que nenhuma carne se glorie. Porque em Cristo não há judeu nem há gentio. Deus ama a todos. Terceiro, porque o terço dos israelitas que não morrer durante a perseguição de Satanás e do Anticristo, ou seja, durante a segunda metade da 70ª semana de Daniel, voará para o deserto. Onde ali será provada e preservada por Deus por 1260 dias, que é a segunda metade da 70ª semana de Daniel, conforme ele disse, sem contudo terem ainda o testemunho de Jesus Cristo. Porque ali há dois grupos. Há o grupo que é a mulher, que não tem o testemunho de Jesus Cristo, e há o grupo que é o remanescente da sua semente, que esse aí tem o testemunho de Jesus Cristo, são os cristãos. Quarto, porque a salvação só poderá chegar a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Está lá, em Romanos 11, do 1 ao 26, então todo Israel será salvo, após a plenitude dos gentios. Glória a Deus. Romanos 11, do 1 ao 26. Em Gênesis 2:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, em Abraão. E os israelitas são descendentes físicos de Abraão. Oséias 5:15.
Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Angústia é tribulação. Estando eles em tribulação e em aflição, de madrugada me buscarão. Glória a Deus. Andaraba suriandalabaia. Glória a Deus. Apocalipse 11:2. Tu vais entender. Só depois do tempo dos gentios estar completo. E o tempo dos gentios será no dia do Senhor. Também está lá em Ezequiel capítulo 30. Glória a Deus. Agora vamos aqui a Apocalipse capítulo 11, versículo 2. E tu vais ver o que é que diz aqui. Deixa o átrio, estamos a falar do templo. Mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Pronto, está lá. No 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, 3 anos e meio. 1260 dias. Está bem claro. Bem claro. A salvação para Israel plena só pode, aliás, a salvação só pode acontecer depois do término dessa semana. E agora aqui. Porque Deus só derramará do seu Espírito sobre os israelitas, os quais vão chorar amargamente por terem rejeitado a Jesus e o aceitar durante o tempo de preparo para a batalha do Armagedom. Ou seja, durante aqueles 30 dias suplementares, 30 dias que vão além da 70ª semana de Daniel, porque Deus revelou algo em Daniel 12:11, é isso que eu vou ler aqui, para Daniel capítulo 12, versículo 11, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Não é que o governo do Anticristo tenha 1290 dias, não. Vai ter 1260 dias, mas 1260 dias é o governo dado ao Anticristo para reinar. 1290 dias, é até à destruição do Anticristo no Armagedom. Aqui está o segredo revelado, aleluia, glória a Deus. Então, durante aquele período de 30 dias suplementares, após a 70ª semana de Daniel, eles vão aceitar Jesus. Glória a Deus. Aramanaya, suricanta, aramanaya. Zacarias. Vamos aqui para Zacarias. Capítulo 12, versículo 10. Glória a Deus. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei do Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem trespassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia por um filho unigênito, e chorarão amargamente sobre ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Que coisa linda. Aleluia. Deus derrama sobre os israelitas sobreviventes. O Espírito Santo sobreviventes à 70ª semana de Daniel. O Espírito Santo, estou sentindo a glória. Sobre eles vão chorar amargamente, vão ter um choro de arrependimento. Aleluia. Ali, aleluia, serão sarados. Aleluia. Ali a plenitude gentil já entrou, então a todo Israel, os que sobreviverem serão salvos. Glória a Deus. Será lindo. Alemantaraya, shurikantas, néria. Oh, glória a Deus. Zacarias capítulo 13, versículo 1. Aleluia. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para a purificação do pecado e da imundícia. Então está provado que os objetivos relativos ao pecado, à transgressão, à rebelião, à imundícia, espiar a iniquidade, dar fim aos pecados e cessar a transgressão só acontecerão nos dias de preparo para a batalha do Armagedom. Oh, glória a Deus. Aramanai, Ramanai, Suricantas, Néria. Oh, glórias. 14:9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Coisa linda. Coisa linda, meu irmão. Glória a Deus. Então já provei aqui. Glória a Deus. Objetivos finais, estes objetivos já, aleluia, também só podem ocorrer depois de estar cumprida a 70ª semana de Daniel. Que é trazer justiça eterna. Quarto, é o reino milenar com o justo juiz a governar seguido o dia da eternidade. Glória a Deus. Jeremias 23, 5 e 6. Jeremias 23, 5 e 6. Portanto, trazer a justiça eterna é trazer o reino milenar com o justo juiz a governar, que é Jesus, seguido o dia da eternidade. Glória a Deus. Jeremias capítulo 25, aliás 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo. É nos dias da reclamação do reino. O reino vai começar a ser reclamado imediatamente quando acaba a 70ª semana de Daniel, ao soar da 7ª trombeta. Aleluia! Os reinos vieram a ser do Senhor e Cristo. Quer dizer que aí Cristo vai derramar a ira final sobre o anticristo, até que se consuma na batalha do Armagedom, naquele período complementar 30 dias. Então, glória a Deus, eis que vem dias em que, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo. Portanto, a glória a Deus, Judá será salvo.
E Israel habitará seguro. E este será o seu nome com o qual o chamará, o Senhor Justiça Nossa. Que coisa linda! Aleluia! 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Quer dizer, depois do milénio vem, aleluia, o dia da eternidade. Ainda só, vamos aqui a Apocalipse capítulo 20, só para tu veres que vai haver privilégio. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e com ele reinarão 1000 anos. Glória a Deus. Xarabacantaia. Todos aqueles, Alamantarai, Kuntorogo, Shori, Cantalamaia. Glória a Deus. Alamanto, Farabastéria, que até o dia do arrebatamento da igreja, Derrabacassúria, apesar da perseguição do anticristo, apesar das matanças, todos aqueles, aleluia, Ramanai, Shuri, Cantalamasteria, forem arrebatados, vão ter privilégios especiais durante o milénio, especialmente os mártires. Eles vão ser reis e sacerdotes, vão ser sacerdotes de Deus e vão reinar por 1000 anos. Aleluia. Amém? Quinto, selar a visão e a profecia. Selar é fechar o livro. Selar é fechar um livro. Amém? Selar, ou enrolar um rolo. Antigamente era rolo, enrolar e pôr um selo, para ninguém abrir. Selar um livro é fechá-lo, encerrá-lo e, neste caso, cumpri-lo. Onde é que eu posso provar isso? Amém? Este quinto objetivo, dos 6 objetivos. Daniel, capítulo 12, 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela, ou seja, coloca um selo sobre o rolo. Porque o livro aqui é rolo, um selo, para que ninguém desenrole. E, portanto, encerra as palavras, ou seja, termina as palavras, acaba de ler as palavras e fecha o livro. Sela o livro até ao fim do tempo. E muitos correrão de uma à outra parte. E o conhecimento se multiplicará. Glória a Deus. Agora vamos aqui a Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado, ou seja, fechado, com 7 selos. Se fosse livro, era um livro como este, mas fechado. Com 7 selos. Era um rolo. É um rolo com 7 selos. Fechado. Portanto, selar é fechar, é terminar, acabar. Glória a Deus. Sexto objetivo, ungir o Santíssimo. Jesus ungido no lugar santíssimo do templo milenar. Glória a Deus. Então vai haver um templo do milénio e Jesus vai estar lá, que Ele é ungido. Ele vai ungir o lugar santíssimo do templo e Ele mesmo também é ungido. Portanto, vamos lá então. Primeiro, este templo vai ser edificado pelo próprio Jesus. Zacarias 6, 12 e 13. E fala-lhe dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Eis aqui um homem cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo, ou seja, Jesus, edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, sentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios, que ele é rei e sacerdote. Glórias. Aleluia. Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel, capítulo 43, versículo 4. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado oriente. Essa casa é a casa do Senhor. Tu vês no contexto que é o templo. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. O 4 e 5. Portanto, não é do 5 ao 7, é o 4 e 5. Ezequiel 43, o 4 e o 5. Glória a Deus. Amém? Conclusão, vamos concluir este estudo. Como anteriormente vimos, a boa compreensão das 70 semanas de Daniel é a chave para compreendermos todas as profecias dos dias finais que estão escritas nas porções proféticas dos Evangelhos, das Epístolas e que cobrem todo o livro do Apocalipse. Elas se aplicam à cidade de Jerusalém, templo, e ao povo de Israel, mas não excluem por completo a presença da Igreja de Cristo dentro dela, porque a Igreja ainda terá que passar por metade da semana, que são os 3 anos e meio iniciais da 70ª semana, mais os dias da grande tribulação que se seguem após a abominação da desolação e que serão abreviados por causa dos escolhidos de Deus, que são a Igreja. As 70 semanas de anos, e não de dias, abrangem um período de 490 anos, sendo que as 69 semanas já se cumpriram. 69 semanas já se cumpriram. Quando Jesus entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém montado num jumento, depois de 483 anos. Ou seja, 483 anos após o decreto do governador da Pérsia, aleluia, do governador da Babilónia, o governador Medo da Babilónia, Artaxerxes Longanimos.
Houve um intervalo no qual o Messias foi morto na cruz do Calvário para nos salvar. E depois, em 70 depois de Cristo, o exército romano, ou o povo do príncipe que há de vir, destruiu a cidade e o santuário. Vimos ainda que as primeiras 69 semanas, ou seja, os 483 anos iniciais, se cumpriram literalmente também. Se cumpriram literalmente. Então, também a última semana dos 7 anos finais se há de cumprir literalmente. Para que a última semana se iniciasse, teria que Israel ser de novo nação independente e a cidade de Jerusalém estar na mão do povo israelense. E isto só foi possível no ano de 1967, o que exclui qualquer ideia de iminência em relação ao início desta semana, antes desse ano. A Igreja Mística, constituída por judeus e gentios convertidos a Jesus Cristo, será arrebatada a algures na segunda metade da 70ª semana de Daniel, enquanto que o Israel étnico só será convertido após o término desta semana, quando herdarão também as promessas feitas no Velho Testamento relativas ao templo milenar do Senhor, à cidade de Jerusalém, que será a cabeça do governo das nações, e à terra de Israel, que finalmente será herdada pelas 12 tribos de Israel e habitada na sua totalidade de extensão, conforme o prometido no capítulo 48 do livro de Ezequiel. Vou ler agora aqui algumas passagens. Isaías 2, de 1 ao 5. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá que nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos e dirão: vinde, subamos à casa do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele, que é Jesus, julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadas ou enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vamos aqui para Miqueias também. Capítulo 5. Glória a Deus. Miqueias 4, de 1 ao 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos aliás ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer diga amém. Zacarias 14, 16 e 17. Zacarias 14. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, para o Armagedão, não é? Subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Portanto, se eles não subirem para adorar o Senhor dos Exércitos, o Rei não virá sobre ela a chuva. Glória a Deus. Tremendo. Pronto, já vimos aqui as bênçãos e as promessas para Israel étnico. Agora vamos ver para nós, os cristãos. Nós, os cristãos, e todo aquele que aceitar a Cristo até o dia do arrebatamento da Igreja, e que viver uma vida de santidade total, e que perseverar com Deus em meio a lutas, tentações e tribulações, terá um corpo glorificado e será rei e sacerdote junto com Cristo no milénio. Glória a Deus. Vou só abrir aqui 2 versículos, já estamos concluindo. Glória a Deus. 1 versículo 6. Glória a Deus. Eu vou ler a partir do 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e poder para todo sempre. Amém. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer diga amém. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Aleluia. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Amém?
Vou ler a partir do 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, portanto, se tu morreres com Ele, ainda que te matem pelo amor do Evangelho, ainda que matem alguém porque não recebeu a marca da besta, aleluia. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se o sofrermos, também com Ele reinaremos. Tu agora sofres por ser cristão, se és parecido por ser cristão, também vais reinar. Se o negarmos, também Ele nos negará. Qualquer que o confessar na terra será confessado no céu, mas qualquer que o não confessar na terra não será confessado no céu, nem entrará no reino de Deus. Aleluia. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? 13. Só até aqui. Deus falou connosco, aleluia, de uma forma gloriosa. Amém? Uma recapitulação das 70 semanas de Daniel. Portanto, desde o decreto do rei Artaxerxes até à construção das ruas e dos muros de Jerusalém, ou seja, de 14 de março de 445 a.C. até 396 a.C., é 7 semanas vezes 7 anos, igual a 49 anos. Segundo, desde a construção das ruas e dos muros de Jerusalém até o Messias entrando em Jerusalém, de 396 a.C. até 6 de abril de 32 Anno Domini, que é o ano do Senhor, 62 semanas vezes 7 anos dá 434 anos. Somando os dois períodos, 7 vezes 7 igual a 49, mais 62 vezes 7 dá 434 e no total 49 mais 434 dá 69 semanas vezes 7 anos dá 483 anos. Intervalo de mais de 2000 anos. Morte de Jesus, 10 de abril de 32 Anno Domini. E houve também, neste intervalo, a destruição da cidade e do templo em 70 depois de Cristo. Terceiro, desde o tratado do Anticristo com Israel até ao fim do seu governo. De data desconhecida. É o terceiro período, que é a 70ª semana de Daniel. De data desconhecida, porque não sabemos quando vai iniciar este tratado, até 7 anos depois. É uma semana vezes 7 anos igual a 7 anos. Soma de tudo. Soma final de tudo. 69 semanas vezes 7 anos dá 483 anos. Mais uma semana vezes 7 anos igual a 7 anos. Isto dá 483 mais 7 dá 490 anos, que são 70 vezes 7. Portanto, tu que ainda não aceitaste Jesus, aceita hoje. Jesus morreu para te salvar na cruz do Calvário. E tu que estás desviado, reconcilia, volta à casa do Pai. Jesus te ama. Agradeço esta oportunidade maravilhosa, em nome de Jesus.